Os santos julgarão a terra e tomarão o domínio. Right. Isto é correto. See, how in the world's a little group like that? I don't know how it's going to be done, but he said it's going to be done, so that just settles it as far as I know. Você diz, como alguma vez no mundo um grupinho como aquele, eu não sei como isto será feito, mas ele disse que isto será feito. Então isto está determinado até onde eu sei. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. É bom ouvir o seu chamado para a vida, para a obediência e finalmente a vitória. Conceda-nos o privilégio de sermos abençoados com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Musiquinha gostosa dessa, dá vontade de ficar ouvindo, né? Deixei no fundinho aí, a gente vai ouvindo um pouquinho e participando da palavra e do cântico. Eu quero completar um pensamento da mensagem anterior que transmitimos, que o sétimo anjo reúne tudo que se perdeu. Tudo que se perdeu nas eras, ele reuniu, e isto deu a revelação dos selos dos trovões. Era tudo que tinha perdido. Irineu perdeu, Martim perdeu, Columba perdeu, Lutero, Wesley, Pentecostes. Aí veio o sétimo anjo, reuniu tudo que eles perderam e trouxe a revelação. Isto era o que não estava escrito, conforme Apocalipse 10. Devemos aprender que a revelação não aumenta a Bíblia. Por isso, quem tem a revelação do novo nome, dizendo que tem que batizar em nome de William Branham, isso aumenta a Bíblia. Isso é errado. Isso não é revelação. Isso é uma interpretação. Quem tem a revelação do novo nome
não mexe com a Bíblia, nem para mais nem para menos. Simplesmente você encontra um apoio, uma segurança dentro da palavra. Amém? É bom pensar nisso. Eu quero passar por alguns pensamentos aqui, ver se consigo ajudar cada um. Então eu estava lendo o 68 do primeiro selo, onde eu estava pregando que o sétimo anjo não tem nenhum mistério determinado. O sétimo anjo, nele não tem nenhum determinado mistério, mas reúne os mistérios de tudo que se perdeu. Então, apenas esse pedacinho, que eu não consegui infiltrar na hora, é que a noiva é como o irmão Branham, o sétimo anjo. Se você notar, a própria mensagem, perguntas e respostas, ou é a mensagem A Festa das Trombetas, 232, o irmão Branham fala que o mistério do sétimo selo termina quando a noiva for raptada. Então, se o sétimo anjo, ele não tinha nenhum determinado mistério, mas reunia os mistérios de todas as eras e revelava aquilo, a noiva também não tem nenhum determinado mistério nela mesma, porque é a sequência do sétimo selo. Mas então o que acontece? Se ela não tem nenhum mistério, o que acontece? Ela reúne tudo que se perdeu nas 7 eras. Ela reúne e mostra para o povo, assim como o sétimo anjo reuniu e mostrou, e o povo não viu. A noiva reúne todos esses mistérios perdidos, tudo que se perdeu nas eras, e revela isto para o povo. E o principal, o ministério da noiva é reunir tudo que se perdeu depois que o irmão Branham pregou os 7 selos e morreu. Esse tempo, tudo que se perdeu de 63 até o ano 2000, a noiva reúne aqueles mistérios, aquilo que tinha perdido, que ninguém prosseguiu, se não prossegue pregando aquilo porque se perdeu. Aquilo tinha se perdido. O batismo foi perdido ali no ano 100, diz o irmão Branham, que ali ainda foi encontrado alguém batizado em nome de Jesus Cristo. Mas depois perderam o batismo. O que fez o sétimo anjo? Reuniu o que tinha perdido lá atrás. Batismo, ceia, unidade. Por isso William Branham nunca pregou dualidade. Irmão Branham nunca disse, Deus e seu Filho são 2. Ele sempre diz, Deus em seu Filho, um só. Nunca 2, nunca 3, mas um só. Também não vou falar sobre isso. Eu quero apenas frisar mais um pouquinho sobre este segredo durante o período da revelação. Foi revelado, mas não foi pregado. Foi revelado, mas não tinha quem transmitisse. Aí a noiva chega com a própria palavra de Deus. Apocalipse 10:8-11. Ela come aquele livrinho revelado pelo sétimo anjo e mostra para o povo o que se perdeu depois que o irmão Branham pregou. Depois que o irmão Branham pregou os selos e morreu, o que se perdeu? Exatamente a revelação dos selos. A revelação da deidade foi perdido. O irmão Branham partiu, logo chegaram os da dualidade. Logo chegaram os da ressurreição isolada. Então, tudo o que o irmão Branham não pregou, eles estavam trazendo o que o sétimo anjo não pregou. O que nós estamos pregando hoje não é uma novidade, é novidade para nós.
Mas não é algo que nós inventamos e pregamos. Não é algo que Deus revelou para mim e eu estou pregando. Não. É só fazendo conhecido aquilo que se perdeu. Amém? Muito bem, esse é um lado que eu queria deixar para vocês. Outra coisa que eu quero deixar, bem que eu pensei em falar sobre o casamento pela palavra. Mas não sei se vai dar tempo de chegar lá. Então quero passar por esta parte, perguntas e respostas número 2, parágrafo 180, pergunta 28ª. Deve uma pessoa pagar dízimos a um indivíduo ou tem que trabalhar um cristão? Seguro que deveria. O irmão Brana respondendo: ele é o homem que trabalhará, é um cristão. 181. Pagar dízimos a um indivíduo depende de quem seja o indivíduo, veio. Isto é certo. Em Hebreus 7, a primeira vez em que se falaram dos dízimos, numa posição que nós... espera um momento, creio eu, a pergunta número 2, não, não, para o irmão, dizia, 2 perguntas para o irmão Brana. 182. Quando, no capítulo 7 de Hebreus, quando Abraão regressava da matança dos reis, encontrou a Melquisedeque. Ele lhe pagou um dízimo. Aquele era Melquisedeque, rei de Salém, o qual é o rei de paz e rei de justiça, que não era outro senão o próprio Deus. O irmão Brana vem e diz: Melquisedeque converteu em Jesus Cristo. Então o que era Jesus Cristo? O próprio Deus, feito carne. 183. Perguntas e respostas número 2. Porém, quando tu pagas dízimo, realmente, onde deves os dízimos, é onde obtens teu alimento. É onde você come a palavra, a luz, a revelação, o livro, você deve o seu dízimo. Então, cada pastor local, ele é o que está entregando a mensagem para o seu povo. Então, cada membro daquele ministério deve pagar o seu dízimo ali onde ele recebe alimento. Amém? Eu quero prosseguir aqui porque isso aqui ajuda as pessoas que dizem, nós temos congregacionais que diz que dízimo foi só do Velho Testamento. Isso é falta de enxergar a Bíblia. O Velho Testamento tem o dízimo, o Novo Testamento, Jesus falou do dízimo onde eu li aqui. Eles pagavam o dízimo do endro, do cominho, do hortelã, mas eles negligenciavam aqueles preceitos importantes: juízo, misericórdia e fé. Olha o que Jesus Cristo falou sobre o dízimo. Deveis, porém, fazer estas coisas. Eles pagavam o dízimo. E Jesus, alguém diz, no Novo Testamento não tem dízimo, como os congregacionais dizem. Quer dizer, falta de conhecer a Bíblia. Isso não terminou. Veio Malaquias, porque começou lá atrás. Abraão foi um dizimista. Eu não estou nem falando para vocês pagar dízimo. Eu só estou dizendo uma defesa ao dízimo que é da Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, e agora, quando já estamos no final de todo o tempo. Não se pode mudar. Não tem uma doutrina que possa mudar a Bíblia e dizer que ela é de Deus. Você não pode mudar. Aquilo tem que ser cumprido. Você tem que encontrar um versículo onde diz: não precisa mais pagar o dízimo. Você deveria encontrar, aí você obedeceria. Mas se você não encontrou, é como a ceia. Mas Jesus veio, e por que então tomar a ceia?
Ele veio como filho do homem, mas ele tem que vir para buscar a igreja. O povo não entende a etapa da vinda. Uma etapa da vinda é vir como filho do homem. Outra etapa daquela vinda é nos tomar nos ares. Já não é como o homem mais, que ele nos toma nos ares. Porque aqui ele vem como um homem. Deus se faz homem, filho do homem. Foi o profeta, Deus no profeta, filho do homem. Coisa, irmão. Já vi que eu não dou conta mesmo. Amém. Então, e posiciona isto. Jesus disse, vou dizer como Jesus disse, deveis pagar o dízimo, mas não deixar de lado, não omitir a misericórdia, o juízo e a fé. É isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus 23, verso 23. É um mandamento de Jesus, Jesus apoiando aquilo. Deveis pagar o dízimo. Deveis. Quando ele diz, deveis fazer estas coisas. Que coisas eram? Os dízimos, pagar os dízimos. E não omitir aquelas. Quais coisas que eles omitiam? O juízo, a fé e a misericórdia. Eles omitiam. Então, Jesus veio e diz, vocês devem pagar o dízimo. Porque tem crente na mensagem, vamos dizer, claro, tem crente na mensagem que não entende dízimo ainda. Então ele deveria entender, porque isso é coisa de primeiro ano, de pré. Nós já estamos aqui na hora da subida. E não deveríamos estar preocupados muito com essas coisas, né? Como corte de cabelo para mulher, roupa curta, salto alto, roupa apertada, decotada. Não era coisa mais de ficar pregando isso, não. Isso é rudimento. E você já deveria estar lá na frente, sem precisar ouvir essas coisas para se consertar. Porque tem hora que o homem ouve, mas ele não dá conta de consertar a mulher dele também. Então o que ele faz? Ele libera. Ele aplica uma democracia em casa e deixa ela expor. Mesmo, vamos dizer, mesmo crente da mensagem. Tem hora que ele não dá conta. É um espírito que está ali, dominando aquela mulher. Aí ela vai, acerta o cabelo. E pela Bíblia e pelo que o irmão Brana prega, ele deveria deixá-la. E Deus estaria satisfeito com isso. Alguém diz, mas não pode. Porque ele estaria cumprindo a palavra. Mas como ele deixar a mulher, ele não pode casar com outra, ele diz, vou ficar com esse negócio mesmo. Vou ficar com essa mulher desobedecendo mesmo. É isso que acontece. Jesus não faz isso com a igreja, não. A igreja tem que ser a palavra como Jesus é a palavra. E se ela não cumpre com a palavra, ele a deixa e toma outra. É isso que acontece. Ele a deixa e toma outra no lugar desta. Então tem um lado que você diz, é tão apertado, porque o homem não pode tomar, sendo um tipo. Isso também você vai examinar partes da mensagem do irmão Brana. Porque o irmão Brana acompanhava a Bíblia. E quando ele veio e pregou o casamento e divórcio, era para consertar o que estava errado. E não para permitir as pessoas errarem. Não para dar vazão a mais um erro dali para frente, mas para consertar o que já estava errado, casamento de 2, 3, 4 vezes. Então ele estava consertando aquilo, não dando vazão para fazer mais um para ser consertado. Porque muitas vezes as pessoas na mensagem, elas estão querendo com mais um erro, depois que for batizado em nome de Jesus Cristo, depois que disseram que crê no irmão Brana, eles querem cometer mais um erro para consertar a vida. Esse é o problema. Bom, estamos ainda falando de dízimos. Eu tenho mais uns 10 minutinhos aqui, que é muito difícil. Mas deixa eu ler para vocês, com respeito ao irmão Brana. Irmão Brana. Ele diz, trazei todos os dízimos à minha casa do tesouro, diz o Senhor. Né? Malaquias 3. É certo? E provavelmente agora, nisto, diz Deus, se não vos abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós bênçãos tais que superabunde. Aí o irmão Brana vem e diz, desafio a qualquer homem ou mulher que não seja um dizimista a aceitar
isso. Então, gente na mensagem que diz crer no profeta e não é dizimista, eles não aceitam alguns desafios do irmão Branham. Certo? O 184, perguntas e respostas número 2, posso permanecer aqui até a madrugada só contando-lhes que sucedeu quando vi isso e em que condição me encontrava. Porém, tão leal como jamais pude, paguei os dízimos. Você pertence ao 7º anjo? Ah, eu sou eleito no último. Ou é na hora do dízimo? Não. Na hora do dízimo você é eleito em quem? Nos críticos? Nos contra o dízimo? É interessante. E quando tomava meu próprio dinheiro da igreja aqui e de minhas campanhas, colheria mais, daria 1/10. Então o daria a ministros e o daria o resto deles a ministro, o daria o resto a ministro. Quando não podia fazer isso, que era pela lei dos Estados Unidos, então a coisa que fazia, retinha 10% e a Deus dava 90%. Entendeu o que era o profeta? Aí o crente, nós ficamos com dificuldade para pagar 10%. Só que eu creio num homem que pagou 90%. Não é para vocês aumentar, não. É só para ter fé para 10% só. Entende? William Branham, ele pagou 90% porque ele creu no Deus que dava 90% para nós. E ele foi tipo em tudo, que era Deus encarnado, que ele não apenas pagou 10%, mas ele deu 90% e ficou com 10%. E é isso que Deus faz, dá 90% para nós. Quem dá a vida é Deus. Quem dá vista é Deus. Quem dá força para trabalhar é Deus. Tudo é Deus que te dá. E depois ele diz, só 10%. Leva na minha casa 10%. E ele dá 90%. O que William Branham era? Deus encarnado. O que ele fez? A mesma coisa. Ele deu 90% ao invés de 10%. E muitas vezes nós com a dificuldade, gemendo, querendo contar para todo mundo, eu dou 10%, eu dou 10%. E Branham deu 90% para mostrar para nós o que era. Para mim, tudo na vida do irmão Branham estava mostrando fidelidade. Tudo fidelidade para mostrar que o tipo não pode falhar. Entende? No tempo de Jesus, Jesus era Deus encarnado. O que ele falou? Vocês devem pagar o dízimo. No tempo de Branham, era Deus encarnado no entardecer. O que ele falou? Vocês devem pagar o dízimo. Eu desafio a qualquer homem ou mulher que não seja um dizimista a aceitar isso. Agora tem gente que a intenção de eu vou pagar 10, será que o mês que vem eu já ganho 100? Esse é o problema. As pessoas querem negociar com Deus. Esse é o problema. Então, escuta, e logo quando a lei me disse que eu não poderia fazer isso, e que eu tinha que tomar, e se o fazia estava encarregado por isso, logo tive que tomá-lo e passá-lo a missões estrangeiras e assim sucessivamente, e então só tomar um salário disso de $100 semanais, e disso pago meus dízimos. $100 semanais, quando ele podia tomar tudo. Ele pegou só $100. O que vale $100 hoje? Não dá R$800 por mês. Certo? É que o irmão Branham tomava, e aí ele pagava dízimo daquilo, porque ele já dava 90%, e além de dar 90%, retinha apenas aqueles $100 e ainda pagava dízimo outra vez, daqueles $100 semanais. 185. Sim, senhor, eu creio em pagar dízimos. Cadê o crente que crê no profeta? Eu creio no profeta. O profeta é uma benção. Curou enfermo, ressuscitou morto, falou a palavra, criou esquilo. E glória! O profeta diz, eu creio em pagar dízimos. Você crê? Eu creio em pagar dízimos. Jesus veio e diz, vocês devem pagar o dízimo. Agora eu diria a mesma coisa, vocês devem pagar o dízimo, mas não omitir a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Eu não vou falar para vocês, é juízo, fé, misericórdia. Não, isso foi no tempo de Jesus.
que foi lá no tempo do Alfa. Nós estamos aqui depois do Ômega. O que se deve fazer então? Então o que se deve fazer agora é pagar os dízimos e não omitir que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem novo nome, que a terceira etapa já foi a revelação dos 7 selos. Não omitir essas coisas. Não omitir que o último eleito já entrou, que foi o William Branham, ele entrou para revelar a palavra. Não omitir a vinda do Senhor no monte pôr do sol como filho do homem. Não para levar, mas para trazer. Que coisa? É vinda do filho do homem. Ele veio com os seus anjos, mas veio trazer uma mensagem para nos preparar para a subida. Ele desceu em 1 Tessalonicenses 4,16 para nos preparar. O mesmo Senhor descerá do céu para nos preparar para cumprir 1 Tessalonicenses 4,17, para sermos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Amém? Isso ainda não cumpriu. A descida já cumpriu, mas a subida ainda não. A descida do Filho do Homem já cumpriu, mas o arrebatamento ainda não. Glória a Deus. Bom, e aí, meu irmão, como é que eu estou? Né? Tá bom, né? Agora acho que eu vou prosseguir aqui também com a mensagem que a gente pregou ali na igreja do pastor Fuch. Eu quero prosseguir lendo os mesmos parágrafos e tirar daqui este alimento. Casados pela palavra. Então você está casado pela palavra. Se você não tem palavra, então o que você fala não vale nada. Agora, Deus, além de ter palavra, Ele é a palavra. Deus é a palavra. O que Ele fala, Ele cumpre. E Ele falou e já cumpriu. O que Ele falou, já cumpriu para nós. Nós temos só que tomar e crer nessa mensagem. Agora é a pergunta 33ª, perguntas e respostas, número 2, parágrafo 193. Irmão Branco, qual é o significado de um anulamento? A gente está livre para casar-se? Ou isto é só outra palavra para divórcio? Gostaria de alguma informação sobre isto. Eu quero ler para vocês, por isso que eu estou tomando esse tempo. Seguro, eles estão casados. Posto que tomam este voto, estão casados. Tal como um moço, que se um moço promete a uma moça casar-se com ela sob boa fé, ele está obrigado para com essa moça. Ele prometeu, está obrigado. O que o rapaz deve fazer? Não prometer. Não prometer. Eu tenho esclarecido isso. Você não promete. Você primeiro namora. O namoro é para tomar conhecimento. Então, no namoro, não vai ficar beijando, abraçando e sexo. Que aí não é namoro. Isso é convívio. Hoje o que está acontecendo é que vão a tudo isto e depois ainda que vão falar em casamento. O casamento está pela palavra. Olha, ele deu a palavra. Ele está tanto quanto casado com ela. Ele só deu a palavra. Casados pela palavra. O único que faz a lei é dar-te uma declaração de direitos para viverem juntos, para reter de que sejam marido e mulher consensuais. Porém, quando um homem diz a uma mulher, amor, me casarei contigo. Vou dar mais um toquinho nisto. Não se diz, amor, me casarei contigo, quando ele vai namorar. Quando vai namorar, ele vai perguntar para a moça se ela quer namorar com ele. Não casar com ele já. Namorar. Quando chega o noivado, então esse é um tempo de fazer-lhe uma promessa. Amor, me casarei contigo. Eu no noivado já uso as alianças, e entre a família do rapaz, a família da moça,
todos juntos, para poder formar aquela união. Os dois lados estão apoiando. O que não é fácil, né? Os dois lados apoiar aquele casamento. Mas isso é o real, é o correto. Os dois lados, o lado do rapaz apoiando a moça, o lado da moça apoiando o rapaz. Para que isso possa depois, não apenas ficar ele e ela, e não vai mais na casa de ninguém, não tem companheirismo mais com ninguém. Não é assim, casamento não é isso. Não é que você une com uma pessoa e desune as outras. Você une com uma pessoa, mas ainda mantém um vínculo de amizade, de companheirismo entre a sua família, dentro do normal. Dentro do normal. Você tem que ver. Amém? Estão me entendendo? Então, escuta o que o irmão Brana vem completar. Diz, o único que faz a lei é dar uma declaração de direito para vocês viver junto. Mas vocês já foram casados quando disseram, amor, me casarei contigo. Te tomarei por minha esposa. Aí ela diz assim, me tomarás? O irmão Brana diz, ele está casado. Agora está casado como? Pela palavra. Eles ainda não foram lá no juízo de paz. Eles estão casados pela palavra que um deu para o outro, mas já estão casados. Eu queria que você entendesse isso, que este é o casamento nosso hoje com Cristo. Você está casado com Cristo assim, pela palavra. Mas você aguarda ainda aquele relacionamento com Ele próprio. Hoje você produz frutos, filhos da palavra. Mas você aguarda um relacionamento, não é sexual mais. Com Cristo não é sexual mais. Agora você aguarda um relacionamento com Ele, mas com Ele mesmo, e não apenas a palavra hoje, que você vê Deus na Bíblia, você vê Deus na pregação, mas um dia você vai ver Ele mesmo. Amém? Hoje você está casado pela palavra. Se eu casei com esta palavra casou comigo. Se eu ouvi esta palavra de Cristo, a revelação do sétimo anjo, falar para mim, eu saí do trono e eu estou aqui para te reclamar. E ele está dizendo, eu me casarei contigo. Você está casado pela palavra e aguardando ainda aquela união nos ares. Não pode perder isso. Mas está casado já pela palavra. Assim como o rapaz está casado pela palavra com esta moça, ele não pode casar com outra moça depois, se não estiver adulterando. Ele vai casar com outra, ele já deu a palavra para uma, vai casar com outra, ele estará em adultério. 194, perguntas e respostas. Teu voto é sagrado, de todos os modos, isso é o que te casa, quando você faz o voto, é aquilo que te casa. O que me casou com Cristo é que quando eu ouvi essa mensagem, eu fiquei tão emocionado, que eu disse, Senhor, eu vou contigo até o fim. Isso me casou com Ele, me casou. Não tem jeito dele largar de mim, nem de eu largar dele. Ele é a palavra, então, Ele era a palavra da intercessão. Agora eu sei que Ele é a palavra da revelação e do reclame. Eu estou casado com Ele. Cada vez que Ele manifesta com uma palavra, eu estou casado com aquela palavra. Eu não estou em desobediência àquela palavra, porque eu estou casado pela palavra. Não há pregador que te possa casar. E as pessoas ficam satisfeitas. Ó, vem para a igreja, ela tudo de branquinho, o pregador vai orar, vai casar os dois. Não, o profeta diz, não há pregador que possa te casar, não há magistrado que possa te casar, ou nenhuma outra coisa, é tua própria promessa a Deus e a este homem, e a esta mulher, é que te casa. Quando prometes, estás casado. Amém? Agora escuta isso daqui, veja
Tu dizes, irmão Bran, você disse que só responderias pela Bíblia. Querem a Bíblia nisto? Eles dizem, levante suas mãos, se o querem. Agora, temos como que 6 ou 8 minutos. Eu ainda tenho 20. Muito bom, né? Muito bem. 196. José, seu marido, como era justo, você vai em São Mateus capítulo 1 e vai ler isso. José, seu marido, como era justo, seu marido, desposado, já lhe chamava seu marido. Está entre aspas. José, seu marido, como era justo, intentou deixá-la secretamente desta maneira. Mas antes que se ajuntasse, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Vem! E o anjo do Senhor lhe aparece em sonhos, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Ele não diz, receber a Maria, tua namorada, receber a Maria, tua noiva, receber a Maria, tua mulher, porque o noivado, que era estar desposado, era antes do casamento isto. Ele estava desposado com Maria, que é o noivado. Ele não estava vivendo com ela, maritalmente. Mas o anjo diz, Maria, tua mulher. Entre aspas, já casados, ele já o havia prometido. Aí você crê no profeta? O profeta que está dizendo. Não é fácil. Tem hora que nós falamos que cremos no profeta, mas na hora de obedecer, é como comer o livrinho, é tão difícil, ele é amargo. A hora que desce, ele é amargo, então eu fico só rodando com ele na boca. O livrinho. 197. E, senhorita, se prometes casar-se com esse moço, estás obrigado a fazê-lo. Se te casas com outro depois dessa obrigação, estarás, de agora em diante, de todas as maneiras, estarás vivendo em adultério. Porque deu a palavra e está casado. E note, a mesma coisa a um moço prometendo casar-se com uma mulher. 198. Não prometas a ninguém, a menos que intentes permanecer com isso. É que eu tenho procurado esclarecer. Se você não tem segurança ainda, o namoro você vai conhecer a família da moça, a moça vai conhecer a família do rapaz. Isso é o namoro. Aí já começa a ver que tipo de família é, se é uma família complicada, se é uma família que não combina com ninguém. E se já começa a olhar nisso e dizer, ó, filha, nós vamos casar, mas olha, tal relacionamento eu não quero, porque nós só queremos falar o bem um do outro. Agir como cristãos. Você tem uma mãe que ela pode até te desviar da realidade, do caminho. Você também, moço, tem um pai ou uma mãe que pode até desviar você da realidade do caminho. Mas tem uma coisa, agora vocês dois é que estão fazendo a sua profissão de fé no casamento. Estás prometendo um ao outro. Então, dizendo, nós vamos viver entre nós. Não vamos ser como a nossa família. Poder até dizer, a minha mãe, vamos dizer assim, teve uma mãe de mau caráter, um pai mulherengo. A mesma coisa. Um pode conversar com o outro e diz, olha, tua mãe é de má fama. Mas eu te tomo crendo na sua palavra. Na palavra da moça. E a moça faz a mesma coisa. Olha, eu conheço aí a sua família, fiquei conhecendo o seu pai também. É um mulherengo. Mas eu vou me casar com você e eu quero que você seja fiel a mim. Não vai seguir o caminho da sua mãe errada e do seu pai errado. Ali já é uma conversa entre dois, porque estão formando um casal, uma unidade, aquela unidade. Não prometas a ninguém a menos que intentes permanecer com isso. Recorde, para isso está a Bíblia. José prometeu casar-se com Maria e Deus disse que isso já era. Leia a lei do Antigo Testamento, sobre isto vem a lei do Antigo Testamento. Se prometias casar-se com uma mulher e te casavas com outra, adulteravas e te expulsavam do acampamento. Agora, nós não vamos te expulsar da igreja.
certo? Mas no Velho Testamento a lei era assim. Prometia casar com uma, casava com outra, já expulsava eles do acampamento. Vocês não podem estar no meio desse povo aqui. Já pensou bem que tristeza? Sim, Senhor, tens que guardar tuas promessas quando prometes isso a uma mulher. Ela é um pequeno vaso sagrado e isso é para trazer filhos ao mundo de novo. Por conseguinte, quando te prometeste a ela, deves casar-te com ela. Amém? Vocês veem que Cristo tem uma promessa para conosco. Ele vem para nos buscar, mas Ele não vai nos tomar se a nossa família da fé briga, tem discórdias, vive uma vida infiel. A própria palavra dele no noivado, que é desposar antes mesmo de unir com ele nos ares, mas já estamos aqui casados pela palavra. Então, devemos respeitar o que fizemos, a decisão que tomamos. Vamos viver para Cristo até que Ele nos arrebate. Não importa o que aconteça, não importa as lutas do lar, as dificuldades da vida. Nós já fizemos uma promessa a Deus, prometemos a Ele e vamos cumprir nossa promessa de obedecer sua palavra, porque já estamos casados pela palavra. Falta nos unir com Ele na glória, mas lá nós vamos já para a festa. Já sabemos a natureza do nosso noivo, do nosso esposo, aqui. Por isso casamos com Ele. Então aqui eu entro nesse parágrafo. Quantos minutos tem aí? Pouco, né? O parágrafo é grande. 236. Isto é, vocês já sabem qual é? Provando sua palavra. O parágrafo do casamento. Agora, eu vou ler uma parte do parágrafo. E Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, agora observe, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, veja, não mais como uma igreja. Ele revelando como uma igreja, ele estava dentro das eras da igreja. Ele diz, não mais como uma igreja. A noiva é chamada, veja, naquele dia. Qual dia? Eram os dias do irmão Brana. O Filho do Homem se revelará. O Filho do Homem, Jesus Cristo, estava revelado em William Brana. Revelado, isto é, manifestado. Você podia o ver. Você podia ver o Filho do Homem, Jesus Cristo, num profeta, curando, ressuscitando e até vendo em proporção maior, falando a palavra, criando esquilo. O que Jesus não fez como alfa, Jesus fez como ômega. Aleluia. Graças a Deus. Para que, naquele dia, o Filho do Homem se revelará? Para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Para unir o casamento da noiva. Irmão, isso daqui não é rápido, não. Eu estou falando para você agora, casados pela palavra. O Filho do Homem é na terra. O Filho do Homem, quando ele vem descendo do céu, ele vem para a terra, para preparar o povo para subir para o céu. Mas primeiro ele vem para a terra. É o ministério do Filho do Homem na terra. Você não tem ministério do Filho do Homem no céu. No céu é sacerdote, é filho de Deus, é advogado. Mas na terra você tem um ministério de Filho do Homem, que é homem, Deus homem. Jesus, Deus homem. Brana, Deus homem. Então, para quê? Esta revelação, para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Isso aqui é 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu.
Isso daqui é Apocalipse 10:1. O anjo forte desceu do céu. Está aqui, ó. O chamado do noivo virá diretamente através disso, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Tem gente que está esperando o Filho do Homem, Jesus Cristo, vir em carne humana, chamado Jesus Cristo. Não é assim. Irmão Branham está ensinando isso. O Filho do Homem, Jesus Cristo, descendo em carne humana entre nós, para unir nós. E o Filho do Homem aqui era Deus profeta. Jesus Cristo num homem. Isso faz o ministério do Filho do Homem. Deus desceu do céu em William Branham e fez o nosso casamento. Uniu nós dois, nós e a palavra. E sou unido pela palavra. Escuta aqui. A igreja tem que ser a palavra. Porque não pode ser uma denominação. Hoje se casa com qualquer pessoa. Mas o casamento era preservado lá do Velho Testamento, que casava só entre família, porque tinha que casar no mesmo sangue. Era parentesco. Hoje não pode fazer isso mais, porque já enfraqueceu a raça. Mas lá atrás, casava Abraão, casou com a irmã dele, Sara. Mas lá podia casar. Lá eles eram fortes. Hoje nós somos uns frangos de granja. Vai casar parente com parente, aí vai trazer meninos defeituosos. Fisicamente vai trazer. Mas lá no passado não acontecia isso, porque a raça era forte. Então o que você tem que entender é que Deus está preservando hoje, já não é tanto o sangue, é a palavra. Entende? Não é a linhagem de sangue, é a palavra. É aquilo que Ele manifesta, te dá a palavra e você crê naquela palavra. Amém? Aleluia. Escuta mais um pouquinho. A igreja tem que ser a palavra, Ele é a palavra e os dois se unem. Para isso ser feito, quer dizer, para esta união, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem. Vamos ler aqui para nós ver se esse Filho do Homem ainda vai vir. Você já veio. Não um clérigo. Eu não sei, você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e Ele como sendo a noiva. E então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém? Então Ele vem aqui primeiro como Filho do Homem para unir nós com a palavra, para depois irmos para o lar, que esse é o arrebatamento. Ir para o lar para a ceia das bodas. Amém? Aqui, ela já está unida. Então se ela já está unida, o Filho do Homem já veio. Precisava o Filho do Homem vir para unir. Ele não podia falar, eu carrego esse ministério. É você que tem que ver que esse ministério estava no irmão Branham. E ver que o Filho do Homem, Jesus Cristo, estava em carne. Não adianta você ficar esperando Jesus Cristo mesmo, que morreu no Calvário, em carne humana, na terra, como Filho do Homem. O profeta diz, se ele viesse assim, eu não o receberia. É William Branham que diz, e tem crente da mensagem esperando Jesus Cristo mesmo. Aquele que andou pelas praias da Galileia, morreu no Calvário, eles estão esperando aquele Jesus vir aqui. E irmão Branham diz, eu não o receberia. Alimento espiritual, 153, 165. Vocês vão me suportar tossindo, porque eu estou tendo esse problema. Mas vou pregar assim mesmo, com tosse e tudo. Escuta, ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Que ela já está unida pela palavra. A união com Deus é pela palavra. Nós vamos para a ceia, festa das bodas, não para as bodas. Bodas é casamento, ceia é festa. Nós já estamos casados com a palavra do Filho do Homem, que já revelou a palavra e fez o nosso casamento pela palavra. Então eu já estou casado, já estou comprometido antes de eu subir, antes de eu ir para a ceia. Eu já estou casado. Estamos unidos aqui, amém? Ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Gente, tem que crer no William Branham.
Tem que crer num profeta que coloca as coisas tudo no lugar certo. E você tem que crer em algum pastor que coloca para você tudo no lugar certo. Senão você vai para o inferno depois. Você está indo à igreja pensando que vai para o céu e no final vai para o inferno. Porque você creu em um ministério que não ligou as coisas da forma certa. Aqui o irmão Brana é que está ligando. Então não adianta obreiros, nem irmãos, querer dar alguma palavra e achar que até a palavra dele está certa. Olha, nem pastores são. Deveriam cair em si e ver, eu estou errado, eu estou fora do meu lugar. Se eu colocar alguém crendo do jeito que eu estou perdido e ele também. Porque as pessoas não têm nem ministério para isso. E muitas vezes querem apresentar certas coisas. Se tiver gente para crer naquilo, você forma uma doutrina até com gente que crê em Satanás, você forma uma igreja. Quanto mais crê no William Branham. Essa é a verdade. Aleluia. Isso daqui é muito bom. Ela já está unida, quer dizer, já está casada. E é casada pela palavra. Você sabe o que é isto? Vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Porque ela já está unida aqui. Mas ela precisa de encontrar com Ele verdadeiramente. Mas para eu encontrar com Cristo verdadeiramente, nos ares, eu tenho que estar transformado no corpo para encontrar com Ele. Por isso, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados, o corruptível se revestirá da incorruptibilidade e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Mas eu não posso, com esse corpo aqui, eu encontro o Senhor, Filho do Homem, na terra. Certo? Na terra. Os americanos deviam ter percebido isso. Ter encontrado o Senhor, Filho do Homem, na terra. Deus num profeta. Agora, essa mensagem está nos preparando para poder ir para a ceia das bodas, não para as bodas. Já estamos casados pela palavra. Quando a palavra aqui une com a pessoa, os dois se tornam um. Olha, eu e os trovões somos um. Eu e o selo somos um. Eu e o novo nome Brana somos um. Eu e o irmão Brana somos um. O irmão Brana prega certas coisas na mensagem que você deveria aplicar aquilo e vir assim. Ele está dizendo, Jesus e o Pai eram um. Ele diz, nesse tempo é a mesma coisa. O que é? Brana e o Pai é um. O Pai não podia fazer nada sem o Filho Jesus. E no último dia, no entardecer, o Pai não podia fazer nada sem o Filho Brana. Então, isso é tudo que nós temos. O que é que nós queremos mais? Olha, nós temos tanta coisa boa. O que falta é a gente valorizar isso daqui. E como tem gente que tem tanta coisa boa, mas não valoriza. Vai valorizar depois que o pai e a mãe morrem. Ah, mas eles eram bons. Ah, no tempo do meu pai, da minha mãe, não faltava leitoa assada. E hoje é eu que estou assado. Aí fica pensando nisso. Mas no tempo do meu pai, da minha mãe, como eram bons. Que ministério meu pai teve. Que ministério meu pai Brana teve. Mas no tempo do meu pai Brana ter um ministério, e eu estava morando na casa da minha avó. Eu estava fazendo arte com cabelo comprido. Amém, amém. No tempo, do meu pai. Vamos colocar hoje para pegar os filhos do Osmar também? Eu espero que eu vá dando problema para vocês aqui, até no rapto, mas se eu for antes, aí no tempo do meu pai, era tão bom. Ele ajudava a gente pôr gasolina no carro. Ele dava uma cestinha de alimento para a gente. A gente estava apertado, era só correr. Meu pai
no tempo do meu pai. Sempre é assim. Mas e agora, no tempo do seu pai? O que você está fazendo? Filhinha, cortando o cabelo, usando salto alto, desobedecendo seu pai. Vivendo segundo o mundo, desobedecendo seu pai. Aí depois que morre, no tempo do meu pai, tinha pão com fartura, e agora pereço de fome. O filho pródigo. Filho pródigo é depois que o pai vai mesmo. Fica assim, que ele sai daquela rotina, aí começa a lembrar da coisa boa lá de trás, que aquilo foi tão bom. Mas e agora? Eu aqui agora pereço de fome. Quantos estão aí vivendo no tempo de William Branham e perecendo de fome hoje, filhos pródigos, perecendo de fome? Por que vocês não dizem: voltarei para a casa de Branham nos 7 selos, nos 7 trovões? Voltarei para os dias do Filho do Homem, Deus encarnado em William Branham, e direi: Pai, pequei contra ti. Pai, pequei contra os selos, pequei contra os trovões, pequei contra o novo nome, mas é que eu estou. Torna-me como um jornaleiro, mas eu quero ficar na sua casa. Por que não volta agora, filho pródigo da mensagem? Volte para Branham agora, que são os selos, os trovões, o novo nome. Deus é os selos é Cristo, e é nos selos que ele recebeu um novo nome, porque estava escondido nos trovões, e os trovões é a revelação dos selos, daquilo que estava escondido. Que tipo de esposa nós somos? Bom, aqui teria mais para ler, mas vai, Malaquias 3, estava falando do dízimo. Apocalipse, Mateus 23, 23, está falando dos dízimos, e também Hebreus 7 está falando dos dízimos, e Paulo ainda diz assim: aqui, não é lá atrás não, aqui são homens mortais que tomam dízimo, aqui. Lê capítulo 7 de Hebreus. Mas eles não querem, quer continuar a ser congregacionais, ser enganado. Quem foi que crucificou a Cristo? Os anciãos e os judeus. Os romanos, misturado tudo ali, crucificando a Cristo. Quem crucifica a palavra de hoje? Talvez é um ancião, alguma pessoa mais de idade, que crê errado, mas você tem que acompanhar aquela pessoa crendo mesmo errado. E eles estão crucificando os selos, crucificando os trovões que foram revelados em 1963. Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade de estar casado pela palavra. Ajuda esse povo, ajuda-me, ó Deus, a manter a minha vida na sua presença, no seu altar. Perdoe as fraquezas que, como ser humano, a gente sempre carrega nesse carrapicho que é a carne. Mas nós estamos na nossa alma, uma alma redimida, já pelo sangue, comprada, lavada pelo sangue. Estamos apenas aguardando a transformação desse corpo, que é a redenção desse corpo, que é a subida desse corpo. Nós só estamos aguardando isto, Pai, porque no mais tudo já está feito. Obrigado. Ajuda-me a ajudar seu povo com a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos, e o céu será de glórias para mim. No lindo céu
existe mais encantos que nos vergéis do mundo em plena luz. E entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim. No lindo céu verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos. Eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim.